Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um tema de direito constitucional, sobre uma polêmica que surgiu aí, que é a possibilidade do uso das Forças Armadas para a moderação de conflito entre poderes constitucionais. A gente viu em algumas postagens no Twitter, no Instagram, que alguns políticos e alguns setores da sociedade têm pedido essa intervenção militar, sob o argumento que seria a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal. Antes de falar sobre isso, a gente vai lembrar um tema que a gente estudou lá na escola, que é sobre como o Estado brasileiro ele é organizado nas suas camadas mais superiores e como funciona essa organização, como funciona essa convivência dessa organização do Estado brasileiro. A gente deve lembrar que o Brasil ele é dividido em três poderes, que sejam o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso está previsto lá no artigo 2º da Constituição, e esse artigo diz ainda que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, o exercício desses poderes deve prever o equilíbrio, deve prever a igualdade, não existe hierarquia entre esses poderes, porque eles são independentes, eles são harmônicos. E aí a gente deve voltar instantaneamente lá no artigo 142. O que diz o artigo 142? Ele realmente dá base para essa intervenção militar que as pessoas estão falando? O que ele traz para nós? E aí a gente lendo, a gente pode dar um Google, as pessoas podem só dar uma pesquisada, Constituição Federal, vai aparecer o site planalto.gov.br, e você vai lá no artigo 142 e lê. As Forças Armadas, compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições regulares, permanentes, que atuam sob a autoridade suprema do Presidente da República e devem proteger a pátria, os poderes constitucionais e, sob a iniciativa de qualquer desses poderes, que é o que a gente falou, executivo, legislativo e judiciário, por iniciativa de qualquer desses poderes, eles devem garantir a lei e a ordem. Então vem cá, se essa é a letra do artigo, de onde é que saiu a possibilidade de intervenção militar? A gente não sabe. Eu até comentei pessoalmente no debate entre amigos que falar em intervenção militar, ou ainda tem dessas pessoas que falam em intervenção cívico-militar, eu não sei o que isso quer dizer, mas falar sobre essa expressão puxando base da Constituição Federal é um terraplanismo jurídico, é um absurdo interpretativo, isso não existe. A Constituição ela não dá amparo ao uso das Forças Armadas para esse fim. E aí as pessoas falam, mas isso é uma questão de interpretação, você interpreta dessa forma, eu interpreto diferente, e pera lá, a gente vai pensar, vai ver, vai conflituar as ideias e vai ver se isso faz sentido. Como eu falei para vocês, o artigo 2º ele diz que o Brasil é dividido em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. E colocando de lado o artigo 142, ele diz que as Forças Armadas são instituições de caráter regular e permanente, estão sob a autoridade suprema do Presidente da República. A gente lembra que o Presidente da República é o chefe do Executivo Nacional. Ou seja, as Forças Armadas estão vinculadas a um dos três poderes, que é o poder executivo. Então, se as Forças Armadas estão vinculadas a um dos poderes, que é o poder executivo, e a gente sabe que o artigo 2º da Constituição fala que eles são independentes, que eles são harmônicos, aonde é que cabe a ideia de que uma instituição vinculada ao poder executivo poderá ser utilizada para intervir nos outros dois poderes, qual seja judiciário e legislativo? Essa ideia ela é harmônica, ela é cabível, tem lógica? Eu pergunto para você. Absoluto que não, porque se os poderes são independentes, são autônomos, devem ser harmoniosos, não há que se falar em uso de qualquer das instituições vinculadas a eles para que haja intervenção nos outros. Isso é um absurdo, é por isso que a gente fala. Nessa semana o ministro Luiz Roberto até usou a mesma expressão, por pura coincidência, a gente não se conhece, mas ele usou essa mesma expressão, que falar em intervenção militar, em uso das Forças Armadas para intervenção entre poderes, para agir como poder moderador, é um terraplanismo jurídico, porque a Constituição ela não ampara essa ideia. Pelo contrário, ela afasta. Ela diz que as Forças Armadas, uma de suas três funções primordiais, prevista lá no 142, é justamente proteger os poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Está lá no artigo 2º. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, independentes e harmônicos entre si. Então é papel das Forças Armadas, ao invés de intervir, proteger os três poderes. Claro que estão sob a autoridade do líder
do presidente da República, até porque a autoridade direta das Forças Armadas é o ministro de Estado da Defesa e o ministro de Estado da Defesa é indicado pelo presidente, é por óbvio que eles estão vinculados a essa autoridade, eles são regidos pelos princípios, pela autoridade do presidente da República, mas isso não quer dizer que ele pode utilizá-las para intervir nos outros poderes, porque a sua autoridade está vinculada ao que a lei prevê. Ele, embora as Forças Armadas estejam sob a autoridade suprema do presidente da República, ele não pode utilizar essas forças para o que ele quiser. Quem seja esse presidente, o próximo que passou, qualquer deles, ele tem autoridade sobre as Forças Armadas, mas essa autoridade é limitada à sua função, que é proteger a pátria, proteger os poderes constitucionais e, sob iniciativa de qualquer dos poderes, não só do presidente da República, mas também do chefe do Executivo, ou melhor, chefe do Executivo e do Judiciário, para garantir a lei e a ordem. Isso ficou muito famoso, essas operações de garantia da lei e da ordem, aí no noticiário, porque tem sido cada vez mais frequentes. A gente lembra que houveram esse tipo de operação no estado do Rio de Janeiro e em outros estados também, mas isso não quer dizer que haja intervenção, pelo contrário, a Constituição não ampara esse pensamento. A gente lembra que num vídeo passado eu falei sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, que é proteger, guardar e interpretar a Constituição, e as outras leis são amparadas pela Constituição, e recentemente o ministro Luiz Fux, que é um dos integrantes, que é um dos ministros da Suprema Corte Brasileira, ele interpretou concedendo uma liminar, uma decisão provisória, nós também já falamos sobre isso aqui, limitando o poder das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas não devem ser utilizadas para intervenção, para servir como poder moderador na relação entre os poderes. Ele deixou isso muito claro na sua decisão, e é uma decisão que deve ser confirmada pelo plenário da Suprema Corte no Brasil. Além disso, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele deu algumas declarações nessa última semana, dizendo que ele, como um dos autores do artigo 142, jamais teve a intenção de conferir tal autoridade às Forças Armadas, tal função de servir como poder moderador, como na relação dos poderes constitucionais. Isso não existe. Isso é uma aventura jurídica, é uma fantasia que tem sido criada e alimentada por pessoas cuja intenção a gente não sabe, mas juridicamente falando e com muita propriedade, a gente pode garantir que isso não é possível sob a ótica constitucional. A eventual manobra talvez ocorra, mas ela não está sob a proteção da Constituição Federal. É preciso que isso fique muito claro. Eu queria agradecer a você pelo tempo, por ter ouvido, visto, acompanhado o vídeo até o final. Quero pedir que você curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos. Tem um aviãozinho aqui em algum lugar que você pode compartilhar, e deixe suas dúvidas por meio do direct, por meio dos comentários, que eu vou agradecer demais responder. Eu vou ficar muito grato por poder responder essas questões. Esse vídeo ele também vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, Marcos Ferraz Esclarecendo Direito, e também nas plataformas de podcast, lá nos streams, Spotify, Deezer e outros. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo assunto.